Alô, amiga, alô, amigo ouvinte, aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre a felicidade sustentada. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. O tema de hoje, caminho para a felicidade. Conquistar a felicidade sustentada é trabalho de extensa duração. Mas como nossa existência pode ser percebida como uma caminhada na estrada do tempo, os passos dados por nós são os instantes de vivência do dia a dia. Então, esta caminhada que observamos pontilhada de momentos curtos ou mais alongados de felicidade, considerando a reencarnação, se estende ao infinito dos tempos. Nesta metáfora, cabe àquele que conhece a arte do bem viver, caminhar rápido e, simultaneamente, estender momentos felizes desta caminhada, cujo destino é a felicidade plena e perene. Na verdade, a ideia de construir a felicidade é, de certa forma, imperfeita. Construção podemos entender como sendo uma empreitada nova sobre terreno limpo. Mas construir a felicidade não é dispêndio de nosso empenho e recursos em realizar obra sobre terreno vazio. É, na verdade, mais uma reforma em um terreno que já contém estruturas pretéritas que devem ser removidas para a necessária adequação da obra à nossa planta. O que seriam, então, essas estruturas pretéritas incompatíveis com nossa proposta de edificação? Como nossa caminhada se faz ao longo do infinito dos tempos, já caminhamos em outras jornadas reencarnatórias em tempos passados, e nesta caminhada construímos estruturas que têm suas fundações cravadas no terreno, que agora nos propomos erguer a nossa nova edificação. Neste tempo anterior, nós buscávamos a felicidade no sucesso evolutivo de preponderar sobre o semelhante mais fraco e menos hábil do que nós, e prevalecendo sobre ele, víamos com sucesso e felicidade a vitória pela imposição de nossa força bruta. Hoje, como estudantes do Evangelho de Jesus e já buscadores da verdade por ele revelada, a qual afirma, ao contrário do que aprendemos em nossa prática passada, como princípios espirituais que fomos, ou até mesmo já no reino nominal, que devemos amar o nosso próximo e servir a ele, segundo a determinação desta lei natural vigente para os humanos dotados de livre-arbítrio e racionalidade. Assim posto, desconstruir condicionamentos de nossos passados, muitas vezes tenebrosos, para em seguida construir o nosso proceder em conformidade com o ensino do amor do Nazareno, é tarefa de reconstrução da intimidade do ser imortal que somos, difícil e dolorosa. Daí a ideia de reforma e não de construção, como foi referido. Nesta senda, o apoio de nossos protetores espirituais se faz na justa medida do nosso empenho em nos melhorarmos, e no infinito dos tempos, com toda a certeza, encontraremos a felicidade plena em comunhão com os que praticarem em sua completude o ensinamento de Jesus. Para discutir sobre esse assunto, no programa Além do Arco-Íris de hoje, convidamos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris. Este belíssimo texto de Carlos Eduardo Luz nos remete a algumas inquirições que vamos passar a fazer a ele agora. Carlos Eduardo Luz, você trouxe aí algumas colocações bem interessantes sobre a felicidade. Mas a primeira pergunta que vem naturalmente para nós, Carlos, é a questão da felicidade plena. Em termos de nossa destinação, de nosso planejamento, de nossa vida espiritual, Carlos, eu quero saber, logo de início, quando é que nós vamos encontrar a felicidade plena? Sidney e caros ouvintes, a má notícia é que
vamos encontrar essa felicidade plena no infinito dos tempos, conforme o texto falou, né? A nossa caminhada em direção à felicidade plena, em comunhão com o nosso Deus, Pai, Criador de amor e de bondade, ela só se dará quando atingirmos o grau de perfeição dos espíritos puros. E isso só se dará com toda certeza no final dos tempos. Então, é proibida a nós, é fechada a nós a porta da felicidade plena. Agora, isso não significa que nós possamos termos momentos de felicidade, né? E nesses momentos de felicidade, é, nos conectarmos a essa espiritualidade superior, a compartilharmos com ele a felicidade que eles vivem na plenitude e nós, mesmo em termos parciais, conseguirmos nos posicionar assim. Carlos, mas você deixou agora a gente meio desanimado. Pensamos que você fosse nos responder dizendo: não, daqui a pouco já teremos a felicidade plena. Mas será que pelo menos é possível caminhar um pouco mais rápido em direção a ela, Carlos? Qual o segredo para essa caminhada mais eficiente, mais segura, mais rápida em direção a essa bendita felicidade plena que você está dizendo que só com o passar dos tempos, com a aproximação mais da nossa perfeição? Qual é o segredo, Carlos? O segredo, eu acredito que Jesus, percebendo essa dificuldade nossa, no nosso evoluir, ele, com a permissão de Deus, nosso Pai, ele escreveu um manual de felicidade, que não é outro senão o Evangelho ensinado por eles. Então, se queremos que estender os nossos momentos de felicidade mais e mais e mais, até que no infinito dos tempos possamos estender também ao infinito e vivermos na plenitude a felicidade, devemos então seguir o Evangelho de Jesus, colocar em nossa vida a sua prática. E fazendo isso, com toda certeza, estaremos nos aproximando de maneira mais rápida da felicidade do que deixarmos que os fatos da vida nos leve, né? O roteiro para nós seguirmos na nossa vida em direção a essa felicidade, tanto individual como coletivamente, como planeta de provas e expiações, ele evoluindo para um planeta de regeneração, aonde a felicidade sustentada ela permanece por tempo maior. Então a regra é seguir o Evangelho de Jesus. E resumindo esse Evangelho, a mensagem dele é querer para o nosso próximo aquele bem que queremos para nós, amar o nosso próximo, servir o nosso próximo e, em caso de dúvida, em caso de necessidade, buscar uma referência mais específica no texto dado pelos evangelistas que nos guiarão em direção a essa felicidade sustentada e plena. Que interessante, Carlos. Mas será que a gente pode resumir esse caminho? Esse caminhar mais rápido? Quando você fala genericamente no Evangelho de Jesus, não podemos nos esquecer do Sermão da Montanha, que é uma espécie, assim, vamos dizer, de síntese de toda a mensagem de Jesus e que é aceito universalmente. Mas, Carlos, no seu texto, você fala em construir e reformar. São coisas diferentes. Construir aquilo que não existe ainda. Reformar é dar aquela guaribada no que já existe. Qual a diferença, Carlos, em termos de felicidade, entre construir e reformar? Sidney, quem já passou por uma reforma em casa conhece bem essa diferença, né? Quando a gente se propõe a reformar a nossa casa, a gente deve se preparar para receber inúmeras surpresas e ter, de preferência, uma conta bancária é, com previsão suficiente para cobrir eventuais e imprevistas despesas.
Porque reformar é completamente diferente de construir. Na construir, você pega um terreno limpo e pega a planta, e a partir dali, se aquilo foi bem programado, bem projetado, é só cumprir os cronogramas e a construção se dará no tempo esperado. Agora, quando a reforma, a gente se propõe, por exemplo, a trocar um piso. Aí a gente tira o piso, mas na hora que o pedreiro está tirando o piso, ele fala: ó, o encanamento que está aqui embaixo também está corroído, está precisando. E aí, seria bom trocar o encanamento? Fala, bom, se está assim, já que está colocando o piso novo, esse já que, né? Aí ele aparece e a gente resolve, então, trocar o cano. Aí fala assim, ó, mas para trocar os canos, precisa trocar o contrapiso. E aí a gente também, bom, então tem que trocar o contrapiso, tem que trocar o contrapiso. E assim a coisa se amplia e em que os mais radicais acabam por colocar no chão aquela parte da construção ou até ela toda e começar uma nova construção ali que se torna mais viável do que a reforma, principalmente quando a edificação é muito antiga, é muito velha. Então, no nosso íntimo também acontece isso, né? Se fosse a gente criar em nós novos hábitos, que não é fácil, mas, por outro lado, é, se torna muito mais difícil a gente, para criar novos hábitos, a gente desconstruir os hábitos antigos. E é isso que acontece, né, Sidney? A gente ao longo, e Theo também, né? A gente ao longo das nossas vivências pretéritas, né, tanto no reino da animalidade, quando a gente era ainda princípio espiritual, como também, né, já no reino nominal, né, no tempo das cavernas, quando a gente encarnou como seres humanos primitivos, em que a gente, na nossa brutalidade, a gente partia para a ignorância, como se diz, né, partia para a violência e a agressividade. Esse era o nosso comportamento, reagir com violência, né, contrapondo a violência à violência. Então, esse aí é um hábito multimilenar, né, que nós tivemos, desde princípios espirituais que fomos, até os tempos mais recentes de nosso passado reencarnatório. Eliminar de nós, então, essa violência, essa agressividade, vamos dizer, simplificando, essa animalidade, que é uma herança da nossa fase na animalidade, é uma coisa difícil. E o egoísmo é o fator de evolução dos animais, né, que era tido como qualidade. O animal mais egoísta, ele se vê mais poderoso e isso aí facilita para ele preponderar sobre os predadores, sobre os outros, sobre os concorrentes, entre aspas, e ele se torna, então, um vitorioso. E nessa vitória, nas suas competições, ele vai ganhando, então, inteligência até, né? E capacidade de luta e capacidade de lutar e vencer. Agora, encarnou na fase nominal, aí a regra é servir o próximo, é a humildade, é tornar o nosso próximo o nosso parceiro, né? E não o nosso concorrente, o nosso competidor. E aí, então, a gente tem que eliminar de nós a agressividade que nós aprendemos lá nesse passado escuro e longo no tempo passado. E essa construção, então, essa desconstrução do egoísmo e construção da afetividade e do amor é algo que o Evangelho nos ensina e que é muito difícil a nós, tanto individualmente como humanidade. Carlos, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que embora ela não se declare espírita, a sua fala tem muito a ver com a nossa doutrina, ela fala exatamente isso que você disse, de que nós trazemos, herdamos dos nossos passados primatas essa tendência de resolver as coisas no grito, na força. E eu lhe pergunto então agora, Carlos, por que motivo, pelo menos por enquanto, nós nos sentimos mais felizes em competir do que em cooperar?
É exatamente por aquilo que nós comentamos, eu falei assim meio rapidamente, né? É, a questão do sucesso existencial dos seres primitivos, né, dos animais e dos humanos mais primitivos, era exatamente a competição. É a prevalência sobre os demais, né? E, então, essa questão da competição, anos, aliás, séculos e séculos, milênios e milênios, nós nos sentimos felizes competindo e ganhando, né? E sendo vitoriosos nas nossas competições. E aí, então, isso é um motivo da nossa felicidade nesses reinos inferiores da natureza. Chegando no reino nominal, a regra muda, né? O ser humano não pode mais se sentir feliz no domínio do seu semelhante, do seu próximo. Jesus nos ensina que devemos servir ao próximo, amar os inimigos. Tudo isso aí é completamente o contrário do que nós aprendemos na nossa prática existencial como seres primitivos e na animalidade. Então, daí, a gente tem que exercitar a nossa vontade em direção a sermos seres pacíficos, a usarmos a inteligência ao invés da violência, ao invés da agressividade, para resolver as nossas diferenças, as nossas questões, né? Compartilhar com o semelhante o mesmo espaço e nos fazendo com que nesse compartilhamento de espaço encontremos soluções consensuais para eventuais diferenças da maneira de caminhar nessa estrada do tempo, nessa estrada existencial. Então, entrar em acordo, é, procurar o consenso em situações de divergência com o semelhante é a nossa regra de convivência no reino hominal. E aí, então, isso, a partir da hora que a gente aprende isso, aí a gente descobre que a felicidade é muito maior quando a gente compartilha, quando a gente forma um time, né? Quem já jogou, quem praticou esporte de time, como basquete, vôlei, futebol, eles sabem a alegria que é ter um time em que haja esse time todo funcione como um organismo único, em que os objetivos são comuns, né? Ninguém e buscado de maneira a se chegar ao sucesso. E a felicidade vinda, então, desse sucesso obtido à custa do esforço comum, e é um sucesso que traz uma felicidade distribuída aos participantes do time, é a felicidade, então, dos seres que não mais vivem na brutalidade, na animalidade, na agressividade, na violência, e sim partem para, para ser a eles permitida a convivência nos reinos superiores da espiritualidade, onde a paz, o amor, a fraternidade, elas são a predominância e são hegemônicos naqueles que lá vivem. Se a gente alçar um ser desse primitivo a um, a um nível alto da espiritualidade, num primeiro momento ele vai se sentir extasiado, vai sentir é, uma sensação de amor muito grande. Mas ele, por não estar preparado para essa convivência harmoniosa num ambiente de fraternidade, paz, amor e de altíssimo nível de inteligência que acompanha essa evolução, ele vai começar a não gostar daquele local, né? A gente tem até no filme Nosso Lar um exemplo de uma moça que não se sentia satisfeita lá e que acabou saindo. Isso foi um incremento no filme com relação ao livro, mas que enriqueceu a história, né? Mostrando que as pessoas que não são daquele local, elas não se sentem bem lá. Então, para nós participarmos da comunidade dos espíritos superiores que vivem a felicidade plena, ou até uma felicidade mais sustentada, mais extensa, nós devemos nos qualificar em termos de passividade, de inteligência, de amor. Carlos,
nós estamos chegando já no final do programa, estamos aí com o tempo já estourando. Eu quero que você dê uma palhinha bem rápida sobre uma questão assim importante. A gente ser muito bonzinho aqui nesse mundo de expiações e provas é um perigo danado. Ser manso e humilde não nos torna muito vulneráveis, susceptíveis e até escravos da vontade alheia, Carlos? Essa é a primeira ideia que se tem, né? Mas a gente vê que a prática da vida de pessoas como Mahatma Gandhi, Martin, Martin Luther King, que com a sua inteligência e luta pacífica, sem agressividade, sem violência, conseguiram atingir seus objetivos. Então, só esses dois exemplos aí já mostram para a gente que usar a inteligência para resolver conflito é muito mais do que usar a força. É muito melhor. Muito bem, Carlos. Muito importante as suas colocações. O texto precioso. Nós agradecemos muito pelo texto, pelas suas respostas. E vamos dizer aí que realmente as regras que você nos trouxe aí, as observações, remetendo-nos a esses exemplos que você acabou de citar, remetendo-nos à plenitude da prática do Evangelho e especificamente do Sermão da Montanha, são medidas muito importantes e factíveis, né? Richard Simonetti costumava dizer que Emmanuel nos alerta que 5 minutos de leitura do Evangelho nos proporcionam conteúdo para uma existência inteira. E esses 5 minutos podem até ser abreviados se nós atentarmos para uma expressão capital de Jesus, né? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Muito obrigado, Carlos, por esse atalho, esse caminho da felicidade que você nos trouxe. Eu devolvo agora para a nossa central, para que Té Oliveira proceda ao encerramento. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanha em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris.